E aí, galera dos sétimos anos da Escola Jardim Ipanema, eu sou o professor Gabriel e eu estou aqui para fazer a correção e alguns comentários aí do PET volume 4 da semana 1. Pessoal, eu gostei bastante desse volume 4 porque, como vocês podem ver aqui, ele traz um texto, né? Primeira semana é sobre os indígenas brasileiros e a relação com os portugueses, o choque de realidades. Então traz um texto sobre esse tema. Eu destaquei já algumas partes desse texto, né, numa leitura que eu fiz, e a maioria das questões aqui você vai responder com base. Algumas é resposta pessoal, né, você vai dar uma opinião, e com base no texto, tá? Então é importante vocês lerem o texto para estarem resolvendo aí as questões, beleza? Vamos para a primeira questão então aqui. Mesmo que seja resposta pessoal, eu fiz aqui uma resposta para dar um exemplo do que vocês podem fazer, né? Pessoal, está pedindo aqui para falar sobre a questão cultural atual, né? Houve um choque aí cultural dos portugueses com os povos indígenas quando houve a colonização do Brasil, né, pelos portugueses. Em relação a esse choque, em relação a essa questão muitas vezes de opressão cultural que aconteceu com os portugueses em relação aos indígenas, né, que não podiam ter a sua cultura, muitas vezes eles eram oprimidos, né, até mortos aí por terem a sua própria espiritualidade, né, sua própria forma de viver. Eles sofriam muito preconceito, né. Então essa primeira questão está pedindo para vocês justamente responderem sobre a atualidade, ó. Existe hoje sociedades que tentam se impor em relação às outras, né? Então, gente, como é uma questão pessoal, não tem erro, né? A questão é você falar alguma coisa em relação ao que está pedindo aqui, ou seja, uma opinião em relação a esse tema da diversidade, né, e do contato cultural, tá? Na minha opinião, existe uma tentativa de impor hábitos e costumes, tá? Como, por exemplo, hábitos de consumo, né, em relação a vestimentas, a roupas, alimentos, né, a arte, música, filmes. Mas isso não ocorre por parte de países, isso ocorre por parte de empresas muitas vezes, né? Que são empresas aí multinacionais que estão em vários países e querem lucrar. A diferença, gente, em relação a esse período que a gente está estudando na história, é que atualmente a gente tem liberdade de escolha, né? Então eu deixei bem claro aqui a minha opinião em relação a isso, apesar de eu reconhecer que existe essa imposição muitas vezes, ela é uma imposição muito diferente do que acontecia lá em 1500, né? Porque muitas vezes se o indígena negava a religião do português, né, o catolicismo, ele podia ser morto. Hoje em dia, você tem liberdade de crença, você pode ter a sua religião ou não ter religião, você pode muitas vezes ouvir sua música, né, curtir aí o seu tipo de música que você gosta, o mangá, o desenho e por aí vai. Ao contrário aí daquela época que não tinha muita escolha. Então, eu deixei bem claro aqui que apesar de haver muitas vezes essa imposição da sociedade, das empresas, a gente tem muito mais liberdade, né, gente? Concordam comigo? Se não concordam, coloquem lá sua opinião para a gente discutir melhor, né? Mas é isso aí, não tem. Muitas vezes essas questões de opinião, elas não quer dizer que você pode responder qualquer coisa, né? Mas ela te dá uma liberdade também de dar a sua opinião. E foi o que eu fiz ali, beleza? Então, se você teve a resposta diferente, mas tem a ver com esse tema, também não tem problema. Aqui, ó, segundo texto, resistência indígena, falando aí sobre mais um pouco desse tema, né? E aí, aqui embaixo, uma trecho de uma música, ó, do Legião Urbana. Eu coloquei lá no grupo uma versão da cantora Pitty, tá? Que eu achei mais legal, né? Mais animada. Mas é uma música aí bem legal, a letra é bem bacana e as questões são em relação a essa música, ó. Mesma coisa, resposta pessoal, tá? Primeira questão, por que, que o eu lírico, por que, que o personagem está tão chateado, né? Na minha opinião, gente, ele é como se ele fosse um indígena que se sentiu enganado, né? Pela troca que os portugueses fizeram na época da colonização. Ou seja, eles trocavam muitas vezes as riquezas do país, né? A madeira, os índios iam lá, os indígenas iam lá trabalhar em troca de ganhar aí um objeto, às vezes que não tinha muita utilidade, mas que era muito interessante porque eles não conheciam, né? Como os espelhos, tá?
Então talvez por isso que ele esteja chateado aí na música. O que você entendeu da frase? Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Pode ser uma referência aos espelhos que os portugueses trocavam, né, para utilizar a mão de obra indígena na retirada do pau-brasil, e uma metáfora em que o espelho seria responsável por visualizar os problemas da sociedade que colonizou o Brasil e oprimiu os indígenas que aqui viviam, tá? Voltando aqui ao texto rapidinho, esse texto aqui fala sobre a questão aí do termo, né? Por que não é melhor falar? Por que é melhor falar indígena do que índio? Porque indígena significa aquele que pertence ao lugar. Então, é um termo mais geral, né? O índio seria um termo um pouco mais preconceituoso, né? Isso é uma opinião, inclusive, de um indígena brasileiro que estudou aí na universidade e que está falando isso nesse texto, ó. Então, gente, para ter uma ideia, como eu já comentei em outros momentos, eram cerca de 1000 povos indígenas com sua própria língua, sua própria cultura, ó. Atualmente restam aí cerca de 300, tá? Então vocês podem ver que diminuiu bastante a população indígena brasileira. Vamos continuar então aqui com as correções. Questão C. Na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe? Uma estrofe, pegar aqui, ó. Que me dera menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Gente, mesma coisa, interpretação, tá? Eu vi uma referência religiosa aqui ao aspecto contraditório aí da religiosidade, da religião católica, né? Que tem na figura do Jesus Cristo, né? A figura que foi morta pelos romanos, né? Há mais ou menos 2000 anos atrás, e que teria sido morto justamente para salvar a humanidade, né? Então, essa seria uma contradição, talvez, né? Essa questão da violência, né? Na minha opinião, tá? Mas vocês podem aí, muitas vezes, interpretar, às vezes, até melhor do que eu. Beleza, pessoal? Viram como é tranquilo, ó? Tudo questões de interpretação de texto, de opinião, interpretação de música, né? Que estão bem abertas aí para vocês usarem a imaginação de vocês e exercitarem aí o senso crítico, né? Já que vocês estão no 7º ano e logo mais, né? Espero aí que todos vocês estejam no 8º. Beleza, pessoal? Então, nos vemos aí no grupo do WhatsApp, de segunda a sexta, e na correção da semana 2 desse volume 4. Valeu?